devo concluir pela constitucionalidade do preceito. Peço vênia ao nobre relator para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Celso de Mello. Também eu, senhor presidente, entendo que a norma inscrita no artigo 87 do ADCT reveste-se de inquestionável caráter transitório, pois está vocacionada a colmatar omissões normativas, suprindo a eventual inércia legiferante registrada no plano dos Estados-membros e dos municípios na concretização da cláusula consubstanciada no artigo 100, parágrafo 3º, da Constituição da República. Isso significa que cessará a eficácia jurídica da norma transitória em questão, no momento em que sobrevier a legislação local fundada no poder autônomo de que são titulares os Estados-membros e os municípios. A mim me parece, senhor presidente, que, não obstante sérias razões invocadas no douto voto do eminente ministro relator, mas a mim me parece que a divergência, inaugurada com o voto do ministro Joaquim Barbosa, bem equaciona o problema e, por isso, peço vênia para acompanhá-la. Eu também acompanho a divergência e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação de inconstitucionalidade em relação à lei estadual 5.050, de 2 de 7 de 2002 do Estado do Piauí, vencido o ministro relator. Redigirá o acordo o ministro Joaquim Barbosa. Ministro Marco Aurélio. Eu vou chamar, ministro Marco Aurélio, a DIN 469. Eu faço uma observação e peço atenção do ministro Celso de Mello. Esta DIN 469 remanesce para ser julgado, ministro Marco Aurélio, somente o artigo 34, parágrafo 2º. O resto todos já foram decididos. Ocorre, ministro Celso de Mello, que relativamente a este artigo, ao parágrafo 2º do artigo 34, da Constituição da Paraíba, foi concedida a liminar na ação direta 216, relator por acordo do ministro Celso de Mello. Então, naquela ação, na 216, o tribunal concedeu liminar, suspendendo a eficácia do artigo 34, parágrafo 2º, e também do inciso 18 do artigo 33. Eu acho conveniente que nós venhamos a julgar este 34, parágrafo 2º, e, eventualmente, dependendo do resultado, se julga prejudicado da sua relatoria, na parte relativa ao 34, parágrafo 2º, e remanesceria somente. E qual é a matéria, Vossa Excelência? É matéria, o 34, é uma legislação sobre Tribunal de Justiça, matéria relativa... Eu localizo aqui o teor para... Vossa Excelência tem aí... Revelar, tenho um voto aqui. 34, parágrafo 2º. O servidor será aposentado, será computado integralmente para todos os efeitos em favor do servidor público, o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, bem assim ao prestado a entidades privadas, comprovado vínculo empregatício e mesmo o tempo de trabalho autônomo, desde que comprovado o pagamento das contribuições previdenciárias. Esta ação que nós estamos julgando agora, 469, foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República. A outra que Vossa Excelência tem foi ajuizada pelo Governador do Estado. Então, nós terminaríamos o julgamento desta, e, dependendo do resultado, fica prejudicado parcialmente a sua. Sim. Ministro Marco Aurélio, por favor. Sim, estou localizando aqui a parte do voto, presidente, que trata desse dispositivo, é um voto longo, né? Um minuto apenas, que estou concluindo aqui a passagem das folhas. Artigo 34. O servidor será aposentado. Parágrafo 2º. Será computado integralmente para todos os efeitos em favor do servidor público o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, bem como prestado a entidades privadas, comprovado o vínculo empregatício e mesmo o tempo de trabalho autônomo, desde que comprovado o pagamento das contribuições previdenciárias. As razões apresentadas partem do disposto no parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição Federal, no que revela que o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. Veja se houve mudanças
Sim, já estou vendo aqui. É porque o voto foi confeccionado, presidente, há bastante tempo, né? Então eu digo, eu vou prosseguir, o ministro vai conferir se houve uma modificação substancial do dispositivo constitucional do cotejo. Esse conteúdo não existe mais. Agora, E qual é o conteúdo? Repete a regra. Hoje, o parágrafo 3º do artigo 40, com as alterações introduzidas pela emenda 20 Sim. e mais recentemente pela 41, o conteúdo é o seguinte, aspas, para o cálculo dos proventos de aposentadoria por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições dos servidores, os regimes de previdência de que tratam. Outro dispositivo que versa sobre o cômputo, né, do tempo Deixa eu prestado. ver. Aqui é o parágrafo 9º. Nono. O tempo de contribuição federal, tempo de contribuição, não mais de serviço. Mas, o tempo de contribuição. mas aqui também o preceito vincula as contribuições previdenciárias. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria. E o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Eu penso que não houve, presidente, mudança substancial, porque o preceito vincula, de qualquer forma, a contagem, né, a existência das contribuições previdenciárias. Então, eu continuo. O conflito, digo eu, não ocorre. Tem-se na espécie regência do tempo de serviço do servidor que não se mostra incompatível com a Carta da República. Nada impede que o Estado avance no campo social, prevendo relativamente aos respectivos prestadores de serviços certos direitos. Os ônus lhe cabem, fato atrair a disciplina mediante ato normativo próprio. Julgo improcedente o pedido formulado, declarando, portanto, a constitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 34 da Constituição do Estado da Paraíba. E aqui eles incluíram, bem como os prestados de atividade privada, é isso? A divergência do... Qual é a redação do artigo? Ministro, a Constituição silencia quanto ao tempo prestado à iniciativa Exatamente, privada, não tem. né? No texto anterior, da emenda 40, Houve uma alteração aqui também. Daí talvez eu ter consignado no voto que nada impede que o Estado avance no campo social. essa é a razão de incluir. A redação da Constituição originária não falava em tempo de contribuição, né? Não, vamos ver se é relevante. O problema aqui é o tempo de serviço que nós estamos referindo, que é o problema relativo à inclusão do tempo da entidade privada. Eu queria que, por favor, o eminente relator relesse o dispositivo invectivado aí da Constituição da Paraíba. Será computado integralmente Sim. para todos os efeitos em favor do servidor público. Talvez tenha Sim. aqui também esse para todos os efeitos. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, bem como prestado a entidades privadas. Pronto, a questão é essa aí. Comprovado o vínculo empregatício e mesmo o tempo de trabalho autônomo, desde que comprovado o pagamento das contribuições A previdenciárias. novidade está aí nesse fecho. Aí que está o problema. O parágrafo 9º do 201 preceitua, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Até hoje não temos, né, a lei dispondo sobre essa compensação. O Estado, como eu disse, ele avançou, né, no campo social e previu um cômputo para todos os efeitos, não apenas para a aposentadoria. Para todos os efeitos. Uma opção política legislativa. Isso na né? Constituição? Não sei, eu penso Parece que é uma que lei, foi, deixa eu não ver se é a Constituição. É a Constituição. A Constituição do Estado da Paraíba. Ou seja, não teve na participação do Executivo. Sequer participação. Não só para efeito de aposentadoria, mas para todos os efeitos. Esse é o problema. Esse é o problema. É a má novidade. Mesmo tempo de trabalho autônomo. Mesmo tempo com prestado entidade privada, comprovado vínculo empregatício e o mesmo tempo de trabalho autônomo, ou seja, pega todo o conjunto. Que cria um enorme.
Ministro, No âmbito federal, já houve a extinção da gratificação por tempo de serviço, né? Por exemplo, haveria repercussão da própria gratificação do tempo de serviço. Agora, o que eu penso, presidente, eu nessa parte vou manter meu voto, né? Que a Constituição do Estado não tem que repetir ipsis literis o que está na Constituição Federal, que desde que não haja conflito, né, é possível, né, ter-se disciplina própria. E aqui se homenageia a prestação dos serviços, se homenageia até mesmo, né, a dignidade do próprio trabalhador. Por isso eu penso que o preceito, né, não conflita com a Carta Federal. ministro Joaquim Barbosa. Marco Aurélio, Vossa Excelência examina a questão da eventual perda de objeto em razão da... Não? Está superado? Se Vossa Excelência suscita a matéria, eu profiro o voto a respeito. Suscita a matéria? Suscito, porque me parece que houve alteração no paradigma, né? Ministro Marco Aurélio. Presidente, eu peço vênia para entender que a norma de cotejo, que é a norma da Constituição Federal, não sofreu, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, uma mudança substancial a ponto de prejudicar o próprio pedido. Por isso, eu rejeito a preliminar suscitada pelo ministro Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, Vossa Excelência. Mantenho. Eu entendo que é assim, que houve uma mudança substancial no parâmetro, eu acho que... Vamos ver isso aqui. perda de objeto. Agora vejam, ministro Joaquim Barbosa, esse artigo 40 foi objeto de duas emendas constitucionais até o momento. 20 a 41. A 3, 93, Sim. a 20 e a E a 41. E esse dispositivo se mantém na 41, ministro? Se mantém, mas em outros termos, né? Em outros termos, né? Onde é que está a 41? Vamos ver aqui, artigo... Qual é a redação da Nós 41? vimos o parágrafo 9º, né? E que versa a compensação dos diversos sistemas de previdência. Agora vamos ver o 40, né? 40... É o parágrafo 9º, né? Que Parágrafo- diz assim. Do 201. Vejam, a emenda 41, ela não altera, a 41 não tem nenhum dispositivo sobre o parágrafo 9º. A 40, o parágrafo 1º, alterou o parágrafo 1º, alterou o parágrafo 7º, 15, 17, 18, etc. Esse dispositivo, portanto, teremos que olhar a emenda 20. A emenda 20, por sua vez, disse respeito a emenda 20. Presidente, eu vou pedir vista. Você vai pedir vista? Vou pedir vista. Pede vista mesmo? Pede Não, vista? vista... Tá. Ok. Após o voto do relator, que julgava improcedente a ação direta de constitucionalidade relativamente ao artigo 34, parágrafo 2º, tendo em vista que os outros dispositivos nós já foram votados, pediu vista ao ministro Joaquim Barbosa. É só o meu voto rejeitando a preliminar suscitada de prejuízo, né? O ministro... do dispositivo, só para eu não Então, ter após o trabalho voto de do ministro... raciocinar novamente. Após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que rejeitava a preliminar suscitada pelo ministro Joaquim Barbosa relativa à prejudicialidade, o prejuízo da ação tendo havido advento de alterações no texto constitucional federal e do seu voto no mérito, julgando pela constitucionalidade da lei, constitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 34 da lei da Constituição da Paraíba, pediu vista ao ministro Joaquim Barbosa. Agora nós vamos a 287. Vê a 287. 10, se eu ver a 287, 10. Ministro Marco Aurélio. Ação direta de constitucionalidade 2877. Requerente Partido Democrata Trabalhista, requerido governador do Estado do Rio de Janeiro e Assembleia Legislativa.
Ministro Marco Aurélio, a situação do julgamento encontra os seguintes termos. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares. No mérito, também por unanimidade, julgou improcedente a ação e declarou a constitucionalidade do inciso 7º do artigo 118 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e procedente e inconstitucionais os artigos 5º e parágrafo único, 6º e 81 caput da Lei Complementar 69, de 19 de novembro de 90, na redação dada pelos artigos 2º, 3º e 5º da Lei Complementar 107, de 7 de fevereiro de 2013, âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, o julgamento foi suspenso por ausência de quórum constitucional. Então, nós já julgamos, ministro, desta ação, o inciso 7º do artigo 18, julgamos já o artigo 5º e seu parágrafo único, artigo 6º e artigo 81 caput da Lei Complementar 69. Prossigo, presidente, da inconstitucionalidade da expressão do controle externo. Assevera-se inconstitucional a expressão do controle externo, contida nos artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, vai haver controle assim no fim do mundo, né? 19, 23, 25, 26 e 28, da Lei Complementar número 107, de 2003, que alteraram, respectivamente, os artigos 87, 88, 91, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 109, o título 7, 110, 113b, inciso 3, da Lei Complementar número 69. Eis o teor dos citados artigos da Lei Complementar. Não se assustem, porque não vou proceder à leitura. Eu creio que os colegas têm em mesa, né? Aí transcrevo todos os artigos. Digo, imprópria a articulação em torno do maltrato aos artigos 22, inciso 1, 25, 63, inciso 1, 74 e 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Os novos textos legais, no que versada a Corregedoria Tributária do Controle Externo, não implicarão aumento de despesa. Conforme explicitado, aditou-se a previsão inicial do projeto relativa à Corregedoria, né? A previsão relativa à Corregedoria Tributária, a expressão de controle externo, considerada até mesmo a atividade desenvolvida pelos fiscais. Trata-se de simples alteração de denominação que não possui o efeito vislumbrado pelo requerente, cabendo perceber que a atuação investigatória se fará estritamente no campo administrativo. As informações da Assembleia bem revelam que, pelo projeto emanado do Executivo, passou-se o controle outrora exercido pela Corregedoria da Secretaria de Estado de Fazenda para o órgão específico alusivo ao próprio fisco. Em momento algum, disciplinou-se matéria de índole penal, quando aí sim se teria transgressão à carta. Tenha-se presente a jurisprudência desta Corte sobre a distinção, consideradas as responsabilidades administrativas, civil e penal. Julgo improcedente o pedido formulado. Ministro, só para... Essa lei surgiu depois creio que daquele escândalo que houve no Rio de Janeiro, né? Relativo à Fazenda, caso Silveirinha, né? Uhum. A alteração, não, é que eles apontam que essa referência a controle externo, né, que não é bem um controle externo, né, ela se mostra inconstitucional. E aí evocam que se teria aqui disciplina penal, somente cabendo essa disciplina à União, né? Controle externo da atividade de fiscalização. Vamos ver o dispositivo. 87, né? Eu vou proceder. Artigo 6º. Aí vem dando nova redação 87, né? Da Lei Complementar 69.
A atividade funcional do fiscal de rendas, bem como a dos exercentes das funções de chefia e assessoramento superior de órgãos diretamente vinculados à fiscalização e tributação, está sujeita à inspeção permanente, através de correições ordinárias e extraordinárias, realizadas pela Corregedoria Tributária do Controle Externo. Tributária. Aí vem o artigo 88. Concluída a correção, o corregedor-chefe da Corregedoria Tributária do Controle Externo adotará as medidas cabíveis. A nova redação do 91.3 da 69, desatendimento a determinações do dirigente dos órgãos da administração superior da Secretaria de Estado competente para a fiscalização e arrecadação tributárias, bem como as decisões da Corregedoria Tributária do Controle Externo. Deve estar prevendo um tipo administrativo, né? A sindicância, sempre de caráter sigiloso, será determinada pelo corregedor-chefe da Corregedoria Tributária, tudo no âmbito da tributação, né? Do controle externo nos seguintes casos, aí enumera. A sindicância será realizada por uma comissão de 3 fiscais de rendas mais graduados ou da mesma categoria, né, do sindicado, designados pelo corregedor-chefe da Corregedoria Tributária do Controle Externo. E prossegue. Instaurada a sindicância, no curso desta, o corregedor-chefe da Corregedoria Tributária do Controle Externo poderá determinar a suspensão preventiva. O artigo 19 dessa tal lei nova, 19? o artigo 110, onde alterou o artigo 110, ele define o que compõe essa tal A Corregedoria Tributária do Controle Externo será exercida por um colegiado composto por 3 membros, sendo um escolhido entre fiscais de renda, um entre os membros do Ministério Público e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, a serem escolhidos pelo governador do Estado, o qual nomeará o corregedor-chefe da Corregedoria Tributária do Controle Externo, dentre aqueles, sendo que todas as decisões da Corregedoria serão tomadas por maioria de votos dos membros do colegiado. Aqui a participação de um terceiro, né, que não compõe o quadro funcional. O núcleo é esse, né? O que estão pretendendo, o que a ação pretende, é que essa Corregedoria Tributária só se componha de 3 membros oriundos dos fiscais de renda, não é isso, ministro Marco Aurélio? E que é excluir, com a declaração de constitucionalidade parcial do artigo 110, pretende excluir a expressão do controle externo, ficando: a Corregedoria Tributária será exercida por um colegiado composto de 3 membros, vírgula, fiscais de renda. E tiraria dessa composição, porque o texto inicial era 1 membro, 1 fiscal de renda, sendo um escolhido entre fiscais de renda, tira essa expressão, um escolhido entre fiscais de renda, entre os membros do Ministério Público e um representando a Ordem dos Advogados. Então, teríamos 3 membros. O que pretende? Porque se nós declararmos a inconstitucionalidade como pretende, nós estamos alterando a composição o que foi decidido pelo legislador, que é estabelecendo de que teriam 3, as vagas remanescentes da inconstitucionalidade serem preenchidas. Numa quadra em que se pretende até mesmo o controle externo de um poder, como é o poder judiciário, né? Eu acabo compreendendo que, em se tratando de um setor administrativo, legislação do próprio Estado, né? Nada impede, né? Nada impede que haja a participação do membro do Ministério Público e do advogado. Um órgão de composição eclética e, portanto, homenageando o princípio do pluralismo. É como entendo. Não tem nenhum vício de origem, né, de formal. É delicada, a matéria é delicada. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência entende que até mesmo o membro do Ministério Público que tenha ingressado na carreira após 1988 poderia integrar esse tipo de comissão? Não sei, Vossa Excelência, com domínio maior do Ministério Público, talvez possa nos informar.
Mas é uma missão típica do Ministério Público mesmo, atuar como custos legis, né? Velando pela correta aplicação do direito. Mas se levar a sério isso, senhor ministro, em todos os lugares onde Agora, se eu aplica a penso lei, que vai aqui- poder participar. Eu penso que aqui, quando se alude à participação do Ministério Público, eu estou lembrado apenas, presidente, que eu proferi voto quanto à parte primeira, né, da ADIM, já tem algum tempo, mas eu penso que há uma referência, eu teria que buscar uma referência a aposentados, se não me falha a memória, né? Eu me lembro também disso. Que a lei é moralizadora, não há dúvida. Artigo 5º. As funções de chefia e assessoramento superior de órgãos diretamente vinculados à fiscalização e tributação, no que diz respeito às competências arroladas no artigo 3º da presente lei, serão exercidas por fiscais de rendas e auditores da Auditoria Geral do Estado, ativos e inativos, procuradores do Estado e defensores públicos, ativos ou inativos, procuradores de justiça, promotores públicos inativos. Inativos. E Seria bom destacar, magistrados senhor presidente. inativos, observadas as restrições constitucionais. De outra parte também, ministro Marco Aurélio, sabe que a luta aqui é corporativa. Porque o artigo 105 desta lei, nós estamos falando, o ministro Marco Aurélio leu o artigo 110, que é da Corregedoria Tributária. E no artigo 105 é criado um Conselho Superior de Fiscalização Tributária, também com composição mista. Terá 1 e 2 e fica um representante do Ministério Público ativo, um representante da Procuradoria-Geral do Estado, um representante da OAB, um representante do Conselho Regional de Contabilidade, CRC e RJ, e um representante da Assembleia Legislativa. E o Conselho Superior não poderá ser reunido sem ter a presença de 7 membros, etc., que é um órgão de assessoramento do secretário de Estado da Fazenda correspondente. Um membro do Ministério Público, está lembrando, o ministro Celso de Mello, participa, por exemplo, do Conselho Penitenciário. Né? Do Conselho de Há uma Direitos norma da de Pessoa Humana. encerramento do inciso 9º do artigo 129 da Constituição, que permite ao membro do Ministério Público exercer outras funções que lhe sejam cometidas, desde que compatíveis com as finalidades institucionais, não é, desse órgão estatal. Não é apenas... Eu acho que está correto. Tem vínculo moralizador aí nítido nessa lei. Não, esse é o Conselho. Presidente, permite uma questão de fato sobre Ministro essa relator? matéria. Sim, pois não, estou sempre pronto a ouvir os advogados, presidente. Essa matéria efetivamente é polêmica. Tanto é certo que a própria Confederação Nacional do Ministério Público, isto é, a associação, não é? Através da DIN 2956, ajuizou exatamente sobre essa matéria, sustentando a sua inconstitucionalidade, exatamente pela natureza da função, corroborada, inclusive, para manifestação da própria Procuradoria-Geral da República, de que esse tipo de atividade exatamente é incompatível Detenha-se em matéria de fato, por favor. Exatamente. A excelência faz sustentação. Exatamente, desculpa. Mas é só fazendo alusão que essa matéria também foi objeto de um... De outra DIN. Muito obrigado. Ministro Marco Aurélio, mantém o voto? Sim, presidente, eu mantenho o voto, entendendo que é salutar a participação. Ministro Joaquim Barbosa. Vou pedir vista mais uma vez, senhor presidente. Após o voto do relator, que julgava improcedente a ação em relação aos artigos remanescentes, pediu vista o ministro Joaquim Barbosa. O que temos aí? Hoje é meio-dia. Então, o Veloso não veio, né? Esse aqui não tem. Veloso. Deixa eu ver isso aqui. Pois não. Uma ação cautelar na qual eu pedi vista, né? E veio agora uma petição apontando que pois não. o interessado teria renunciado ao mandato de prefeito, né? E teria havido também a renúncia por parte do vice-prefeito, Coari. Eu estou recebendo formalmente o Então aviso. vamos fazer o submeta, Vossa Excelência, nós devolveríamos. Agora, submeteríamos ao relator. eu não sei até que ponto, ministro Terá que verificar a Carlos posição Ares dessa. Brito, há um prejuízo. Eu acho que Porque sim. o que nós discutimos é a eficácia suspensiva emprestada ao recurso extraordinário, né?
E esse recurso extraordinário, ele ataca, eu penso, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que implicou a dispensa da citação, considerado que seria, né, na ótica do recorrente, o litisconsórcio unitário necessário, a dispensa de citação do vice-prefeito. Vamos combinar, se Vossa Excelência, eu concordo. Porque posteriormente se fez em jogo na declaração de inelegibilidade. Perfeito. Se bem que a declaração de inelegibilidade também seria por 3 anos a partir da eleição, né, ocorrida, e já temos espaço de tempo O que Vossa Excelência indica? Excelência, nós retiraremos de pauta para Vossa Excelência examinar e na próxima sessão Vossa Excelência traga para examinar o contexto. Lembrando as observações do ministro Marco Aurélio em relação a... Perdeu o objeto, mas é melhor maturar. Examine. O exame. E na próxima sessão Vossa Excelência traga. Isso. Não. Esse aqui é 19. Não. Me traz Acho que a medida cautelar perdeu o objeto. desmembramento número 26. Mas é melhor estudar com calma. Agravo. Por que não é essa? Marco Aurélio. Processo em que relator ministro Joaquim Barbosa, agravo regimental nos embargos de divergência no recurso extraordinário 199.142. A situação está a seguinte: após o voto do senhor ministro Joaquim Barbosa, relator que negava provimento ao agravo, pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio. Ausente, ministro Nelson Jobim, presidência, ministro Maurício Correia. Presidente, na assentada em que teve início o julgamento deste agravo, concluiu o ministro relator pelo desprovimento, assim deixando sintetizada a matéria. A dissidência que dá margem à propositura, SIC, de embargos de divergência somente ocorre quando há desavença entre as teses jurídicas sustentadas pelos acordos em confronto. No caso, tal circunstância não se verifica porque tanto o julgado embargado quanto os paradigmas trazidos à colação aplicam a mesma tese jurídica, qual seja, a de que o princípio da unicidade sindical é ferido quando, numa mesma base territorial de atuação, há mais de um sindicato representativo de uma mesma categoria de trabalhadores, agravo regimental a que se nega provimento. Após o voto do ministro Joaquim Barbosa, relator, que negava provimento ao agravo, pedi vista em mesa, tendo em conta a importância da matéria de fundo, o princípio da unicidade sindical mitigada, contido na Constituição Federal. Não cheguei a proferir meu voto em face do adiantado da hora. Colho do acórdão proferido pela segunda turma que o tema foi amplamente discutido, provendo-se recurso do sindicato primitivo e abrangente quanto à representatividade, por maioria de um voto. Na oportunidade, formaram na corrente majoritária Vossa Excelência, presidente, o ministro Celso de Mello e o ministro Maurício Correia, havendo eu ficado vencido na companhia honrosa do ministro Nélio da Silveira. O relator deixou registrado que o Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da construção, mobiliário, cerâmica, montagens industriais, mármores e granitos e artefatos de cimento, cal e gesso de Campinas e região, foi constituído na década de 1940. Retratou no acordo a representatividade de diversos segmentos de trabalhadores, tudo indicando que cada qual, na época, não possuía força suficiente para se congregar em sindicato específico. Artigo 2º. A entidade representa os trabalhadores das indústrias da construção civil, pedreiros, carpinteiros, pintores, estucadores, bombeiros hidráulicos e outros, montagens industriais e engenharia consultiva, trabalhadores nas indústrias da construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral, pontes, portos, canais. Pá. Mas estava realmente, estava aqui no voto, talvez esteja errado, até no estatuto. Canais, barragens,
aeroportos, hidrelétricas e engenharia consultiva, trabalhadores na indústria de olaria, trabalhadores na indústria de cimento, cal e gesso, trabalhadores na indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento, trabalhadores na indústria de mármores e granitos, trabalhadores na indústria de pintura, decoração, estuques e ornatos, trabalhadores na indústria de serrarias, carpintarias, tanuarias, madeiras compensadas e laminadas, aglomerados e chapas de fibras de madeira, oficiais, marceneiros e trabalhadores na indústria de móveis, de junco e vime e vassouras, trabalhadores na indústria de cortinas e estofos, trabalhadores na indústria de escovas e pincéis, trabalhadores na indústria de artefatos de cimento armado, oficiais eletricistas e trabalhadores na indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias, trabalhadores na indústria da construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem geral, barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva, tratoristas, exceto os rurais, e trabalhadores na indústria de refratários. Sob o ângulo da representação, um sindicato polivalente, né? A base territorial do sindicato compreende os municípios de Campinas, Valinhos, Sumaré, Cosmópolis, Jaguariúna, Paulínia, Americana, Amparo, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste. Então, Sua Excelência, o relator ressaltou que um grupo dissidente do sindicato principal criou o Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de grandes estruturas em construção civil, terraplanagem, pavimentação e montagem de Campinas e região, cuja representatividade foi revelada pelo relator da seguinte forma: artigo 1º, é constituído como instrumento de defesa e representação dos trabalhadores nas empresas de grandes estruturas em construção civil, terraplanagem, pavimentação, montagem e cerâmica de Campinas, Americana, Valinhos, Jaguariúna, Olambra, Amparo, Cosmópolis, Paulínia, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, com sede em Campinas. Sua Excelência, definindo o alcance do inciso 2 do artigo 8º da Constituição Federal, disse do surgimento da sobreposição. Mencionou que o pedido veiculado na declaratória ajuizada pelo Sindicato Primitivo foi julgado procedente e que essa sentença veio a ser reformada por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, havendo a Procuradoria-Geral da República emitido parecer pelo não conhecimento do extraordinário, ao fim conhecido e provido pelo SCORE, de 3-2 pela segunda turma. O voto do ministro Maurício Correia fez-se calcado na unicidade de que estaria a cuidar o inciso 2 do artigo 8º da Constituição Federal, não havendo sido apresentado o justificativo de voto pelo terceiro vogal, que formou na corrente majoritária. Ao divergir, assinalei que o inciso 2 do artigo 8º não revelaria o princípio da unicidade sindical pura, viabilizando não só o desmembramento da base territorial, como também o de grupo composto por diversos segmentos econômicos e de trabalhadores. Salientei que a categoria econômica lograra obter a divisão, e citei o artigo 571 da Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico. Consignei que, ante a abrangência ímpar na representatividade do sindicato criado em 1940, o caso dos autos, tal como proclamado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mostrou-se enquadrado no permissivo legal, não conflitando com a Carta da República. Aludia aos novos ares constitucionais. O ministro, Vossa Excelência, presidente, aditou o voto inicial para ressaltar que não ficara impressionado com a distinção entre empresa de grandes estruturas
e de não grandes estruturas, porquanto a diferença fundamental seria de natureza econômica, inclusive o aporte de capital. Manteve o voto que proferiu. O ministro Nery, juntando a justificativa correspondente, apontou que a controvérsia se punha considerada a questão da unicidade e a liberdade sindical, devendo a situação ser apreciada. Proclamou que o princípio básico é o da liberdade sindical, revelada na cabeça do artigo 8º, surgindo da unicidade como limite ao exercício da liberdade sindical. Houve debate sobre o tema com as participações do ministro relator, do ministro Nery da Silveira e a minha própria, conforme evidenciam as folhas 379 a 387 dos autos. O recurso extraordinário foi conhecido e provido, assim ficando sintetizado o entendimento da turma. Sindicato, suposição de base territorial, unicidade sindical, Constituição Federal, artigo 8º, 2, havendo identidade entre categoria de trabalhadores representados pelo autor e pelo réu, e sendo idênticas também as bases territoriais de atuação de um e de outro sindicato, deve prevalecer o primeiro deles, dada a sua constituição anterior, seria o primogênito aqui. Recurso conhecido e provido. Colho, então, que foi amplamente discutida a possibilidade de ter-se desmembramento de sindicato, presentes segmentos trabalhadores e a mesma base geográfica, certo que, no acórdão proferido, admite-se, no caso, não a existência de categoria única, mas a identidade entre categorias de trabalhadores. 2 foram os acórdãos apontados como paradigmas, originários de julgamentos procedidos pela primeira turma. No primeiro, da lavra do ministro Otávio Galotti, dirimiu-se controvérsia em que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sertãozinho, em oposição ao Sindicato dos Empregados Rurais de Sertãozinho, sustentava representar a categoria profissional desde 1964, na mesma base territorial, congregando os assalariados na agricultura. Perder a demanda na corte de origem. Pois bem, a turma, julgando o recurso extraordinário 178045.2, e em que pese até mesmo a sinonímia das nomenclaturas dos sindicatos, não há diferença, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sertãozinho e Sindicato dos Empregados Rurais, só quanto a empregados e trabalhadores, né, de Sertãozinho, né, não conheceu do extraordinário interposto pelo sindicato primitivo, assentando que se tratava de categorias diversas, sendo viável o desdobramento. Já aqui, peço vênia ao relator para dissentir, entender configurada a desinteligência de julgados, que se faz tendo em conta que o acordo impugnado, mediante os embargos de divergência, aos quais esse agravo objetivo imprimir processamento, resultou na inadmissibilidade de desmembramento, considerado o sindicato que diria polivalente, a envolver múltiplos segmentos de trabalhadores, enquanto no acórdão paradigma, em vista até mesmo da identidade de nomenclatura, a indicar a representação de sindicatos com diminuta substituição de um único vocábulo, trabalhadores rurais versus empregados rurais, admitiu-se o desmembramento ao deixar-se de conhecer do extraordinário pela violência ao inciso 2 do artigo 8º da Carta Federal, o mesmo texto constitucional que conduziu a segunda turma, ao inverso, a assentar em hipótese muito menos favorável à transgressão do preceito. O socialista está reiterando o voto que foi divergente. Não, eu estou analisando, eu agora já estou aqui numa análise. Voto vencido na segunda turma. Não, eu estou tentando revelar as razões pelas quais entendo configurado o dissenso, né, de julgados e a necessidade deste sábio plenário pronunciar-se sobre a matéria.
De fundo, aí sim, aí eu confeccionarei um voto, né, talvez, quem sabe, né, repetindo o que eu disse na turma, né. E eu prossigo, presidente, né, após a observação. Em hipótese muito menos favorável à transgressão do preceito, segue-se o segundo acórdão, concernente ao recurso extraordinário 159228.1-DF, relatado pelo ministro que está à minha direita na posição geográfica, né. A primeira turma... Que posição geográfica? A primeira turma defrontou-se com discussão sobre o alcance da Carta Federal, considerados os sindicatos dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias e Tribunal de Contas do DF, Sindireta, e do Sindicato dos Servidores do Governo do Distrito Federal, Sindicer. O recurso do Distrito Federal não foi conhecido, afastando-se a violência ao artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal, admitindo-se a dualidade sindical e apontando-se a diversidade representativa, porquanto o Sindicer congregaria os empregados das paraestatais. Reconheço que esse segundo acordo, ao contrário do primeiro paradigma, não se mostra específico, tendo em conta que o sindicato inicialmente criado mostrou-se representativo dos servidores públicos da administração direta, autarquias e Tribunal de Contas do DF, e o segundo dos trabalhadores empregados e não servidores públicos das paraestatais, ou seja, sociedades de economia mista e empresas públicas, que integram não a administração direta, mas sim a administração indireta. Ressalto que os embargos divergentes previstos no artigo 546 do Código de Processo Civil e no regimento interno do Supremo Tribunal Federal visam a atender, sobretudo, ao fato de a Corte, embora no ápice da pirâmide da organização judiciária, atuar dividida em turmas. Tem como escopo preservar a unicidade do direito, especialmente do constitucional, que ruiria caso pudessem prevalecer, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, interpretações diversas sobre o mesmo texto constitucional, ante moldura fática idêntica. Em última análise, os embargos de divergência objetivam a preservação do direito na sua amplitude territorial maior, evitando até mesmo que a distribuição de um processo ganhe contornos lotéricos. Está-se diante de situação concreta de excepcionalidade maior, levando em conta o conflito entre a liberdade sindical e o que se possa definir como o princípio da unicidade, reclamando assim, ante o dissenso entre o acordo impugnado mediante os embargos de divergência neste processo, e o acordo resultante do julgamento pela primeira turma do recurso extraordinário 178045, por sinal também originário de São Paulo, o pronunciamento deste colegiado. Vale salientar que, não chegando ao exame do plenário via os embargos de divergência, o tema de fundo ter-se-á ante precedente do Supremo Tribunal Federal, muito embora formalizado a partir de julgamento de turma, o engessamento da representatividade múltipla do sindicato primitivo, que em 1940 foi formado com tamanha gama de segmentos de trabalhadores, em virtude destes não possuírem à época capacidade para organização individualizada, específica, organização inicial que se fizera sob os auspícios do parágrafo único do artigo 570 da Consolidação das Leis do Trabalho. E aí eu transcrevo o texto: quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante,
do quadro de atividades e profissões. Peço vênia ao relator para prover o agravo interposto contra a decisão proferida pelo antecessor e viabilizar com isso, no julgamento dos embargos de divergência, contando com o parecer da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral da República, e, quem sabe, sustentação da tribuna, a definição última do plenário sobre o alcance do artigo 8º da Constituição Federal. É como voto. Eu vou pedir licença aos colegas. Eu fui relator na segunda turma do recurso extraordinário 199-142, objeto dos embargos. Os embargos foram interpostos e o primitivo relator, ministro Moreira Alves, indeferiu, não admitiu os embargos de divergência. E a situação é posta da seguinte forma no despacho do ministro Moreira Alves. Ele relata o acordo da segunda turma. Nervoso, eu tinha colocado um N, porque você substituiu. Tá bom. Aquele outro assunto, né? Tá. No acordo da segunda turma, nós examinamos a seguinte situação. Os sindicatos, os trabalhadores na indústria da construção, do mobiliário, etc. Ele tinha um sindicato que envolvia a construção e o mobiliário. Aí houve uma divergência, pela informação dos dados, houve uma divergência e foi criado pelo grupo dissidente um sindicato, um outro sindicato com o nome Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Grandes Estruturas em Construção Civil, Terraplanagem, Pavimentação e Montagem de Campinas e Região. Ou seja, o sindicato da construção, eles fizeram a distinção entre construção e empresas de grande estrutura na construção civil. A turma entendeu de que estávamos perante uma mesma situação, ou seja, que havia uma distinção econômica, ou seja, as grandes empresas acabariam, e eu, inclusive, fiz um exemplo, uma brincadeira com o ministro Nélio da Silveira, referindo que o pedreiro da pequena construção também era o mesmo pedreiro da grande construção, e que o preparador de cimentos da grande construção era o mesmo da pequena construção. Bem, o ministro relator diz no despacho que não admitiu os embargos. A essa decisão são opostos embargos de divergência que se alega que ela diverge das proferidas da primeira turma, recursos 178.045, 159.228, criando, para confronto, citando para confronto quanto ao primeiro a passagem do voto do relator, ministro Galotti, no primeiro. Como bem estabelecido no acordo recorrido, coincide, no caso, a base territorial, que era o mesmo caso, mas diversas as categorias em causa, até com interesses eventualmente conflitantes, conforme salientar nas sentenças de primeiro grau. Ou seja, este acordo no Galotti entendeu de que havia completa diferença de fato entre as categorias em causa. Já no caso Celso de Mello, que é o 159.228, diz Celso: os servidores públicos do DF, filiados à entidade sindical ora recorrida, são agentes públicos civis vinculados estatutariamente à administração direta, às entidades autárquicas e ao Tribunal de Contas do DF. Ao passo que o Sindicer constitui organismo sindical que foi criado para representar empregados públicos de entidades paraestatais. Ou seja, pela análise, a primeira turma, quanto ao caso Galotti, entendeu de que estávamos em situações diversas, ou seja, nós tínhamos diversas categorias em causa no caso Galotti. E diz então o relator. O ministro Galotti é o do Sertãozinho, dos Exatamente. Trabalhadores Rurais. Exato. Esse A divergência. Do Nery, Eu ministro não, eu estou me referindo do Galotti agora. Estou me referindo do Galotti. A divergência, diz o relator, Moreira Alves, a divergência que dá margem a embargos dessa natureza só ocorre quando há dissídio entre teses jurídicas sustentadas pelos acordos em confronto. Ora, no caso, isso não ocorre, não há divergência entre tese, pois tanto o aresto embargado quanto os trazidos a confronto para demonstrar divergência aplicam a mesma tese jurídica, ou seja, a que fere o princípio da unicidade sindical, quando há identidades entre a categoria de trabalhadores, representado por ambos os sindicatos, sendo idêntica também às bases territoriais de atuação de um e de outro. A divergência de conclusão dos julgamentos do acordo embargado e dos trazidos à colação se deve ao fato de que as premissas de fato de que eles partem são diversas. Aquele considerou idênticas as categorias que examinou, que é o caso das grandes estruturas e pequenas estruturas. E estes, em face de outras categorias,
caso de Vossa Excelência e caso também Galotti, as teve como diversas, e, em consequência, o primeiro concluiu pela violação do princípio constitucional da unicidade, ao passo que os dois outros concluíram, como não poderia deixar de ser, pela não violação desse princípio.